Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta sexta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 33, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amados irmãos e irmãs, esse texto ele é muito famoso, né? O famoso relato da confissão de Pedro. De fato, Jesus está no caminho. O caminho é um tema caríssimo para Marcos. É no caminho que Jesus ensina, é no caminho que ele educa os discípulos. E aí ele pergunta algo tranquilo, né? O que o povo disse que eu sou? E aí eles começam a dizer várias respostas, nenhuma muito coerente. Mas quando Jesus pergunta o que eles acham que ele é, Pedro então diz: Tu és o Messias. A palavra Messias em grego, ela quer dizer aquele que é ungido, né? Aquele que é enviado, aquele que tem uma missão. O Antigo Testamento apontava que viria alguém que seria ungido de Deus, que de fato viria para ser essa presença de Deus em nosso meio. Por que então Jesus proíbe que ele falasse a alguém? Os estudiosos dizem de tudo. Desde alguns que falam que se o povo entendesse quem Jesus era, mataria ele muito rapidamente. Mas a melhor compreensão é: se não for a luz da cruz e ressurreição, a compreensão de Jesus ela é muito parcial. Isso é verdade, né? Quando nós vemos cristãos que não olham o Cristo crucificado, eles entendem Jesus pela metade. Jesus parece ser um milagreiro, um curandeiro, alguém assim, assado. Nós não podemos tirar o Cristo da cruz. Porque é na cruz que tudo faz sentido. É na cruz que existe a oferta máxima. É na cruz que o amor nos ama de modo completo. E aí o que acontece? Só que quando Jesus começa a dizer que vai sofrer, veja, ele começa a anunciar a cruz. Pedro não gosta. E no versículo 32 ele chama Jesus de um canto, né? Diz assim: Jesus, como é que você faz isso? Vamos pensar, né? Como é que você faz isso? A gente está te seguindo e você vem dizer que vai morrer, você vem dizer que vai sofrer. Como pode, Jesus? Nesta história, né? Imaginemos um diálogo neste contexto da parte de Pedro. E aí Jesus volta-se, olha para os discípulos e repreende Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Isso é uma tradução meio incoerente. A melhor tradução é: Vai para trás de mim, Satanás. Para dizer o quê? Pedro, você não está à frente de mim, mas você é discípulo. Discípulo é aquele que está atrás, que me segue. Né? Não ache que Jesus deve viver à margem da sombra daquilo que Pedro acha que ele deve fazer. Mas, pelo contrário, Pedro deve viver à margem da sombra de Cristo, seguindo aquilo que Jesus quer que ele faça. Ele chama Pedro de Satanás, porque a palavra Satanás é aquele que divide, né? Aquele que é pedra de tropeço. E aí ele diz: Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Porque Pedro tinha uma visão de Jesus, que era o que nós chamamos na teologia do Cristo da glória, o Messias da glória, que é aquele Messias político, poderoso, que não ia sofrer, né? Enfim. E Jesus vem corrigir essa visão de Pedro. Da mesma forma, nós hoje, às vezes, estamos tendo um Cristo diferente do Cristo bíblico. Né? O Cristo bíblico é aquele que doce, ele foi o servo sofredor, aquele que se entregou por amor a nós. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.